testei e voltei com áudio melhor hoje. Eu acho que tá melhor. Algumas pessoas comentaram comigo, né? Meus amiguinhos lindos que ficam me assistindo do outro lado, não me deixam passar vergonha sozinha aqui na internet, me disseram que algumas pessoas comentaram comigo que o áudio não tava tão bom. Por isso hoje eu vou gravar com o meu fone de ouvido, já, né? Que a gente é booktuber pobre, a gente não tem microfone, e por isso que eu vou gravar com o meu fone para poder melhorar o áudio. Caso não tenha melhorado tanto assim, depois vocês comentem pra eu saber e tentar melhorar novamente. Enfim, hoje eu vim trazer nesse vídeo 5 livros, acho que é 5, né? Não sei, já não sei mais. 5 livros que eu indico que falam sobre relatos reais de pessoas que passaram pelo Holocausto. Não necessariamente que estão vivas até hoje ou que sobreviveram a ele, mas são histórias reais, não histórias inspiradas. Tem histórias que são inspiradas, né? As pessoas contam uma história inspirada na guerra, no Holocausto, nos campos de concentração, mas hoje eu trouxe 5 livros que são relatos reais de pessoas que passaram pelos campos, e também tem um livro em questão que não é uma pessoa que sobreviveu, mas ela realmente passou pelo campo. Enfim, então vamos começar. O primeiro livro que eu trouxe para essa lista hoje é A Mala de Hannah. Esse livro vai contar a história da Hannah, obviamente, né? Enfim, o que acontece? Lá no Japão tem o Centro do Holocausto, se eu não me engano. Centro Educacional do Holocausto. E eles receberam uma mala que possivelmente tinha pertencido a alguém em algum momento e tal. E eles não sabiam nada a respeito dessa pessoa, né? Só receberam essa mala e expuseram lá. Porém, as crianças que visitavam nessa exposição, elas começaram a se questionar quem seria o dono daquela mala. Na mala estava escrito Hannah, Hannah com um N só. E aí as pessoas começaram a investigar para saber quem poderia ter sido a dona dessa mala e escrever esse livro. Ele é pequenininho, ele tem 112 páginas, vai contar a história da dona dessa mala, como que ela foi parar no campo de concentração, os pais dela, a família dela, quantos anos ela tinha. É um livro breve, é bem interessante, ele mostra breve história da Hannah, na verdade, porque ela era uma criança, e também eles não tinham, assim, tantos documentos, nem muitas coisas, muito conteúdo para falar, para conseguir fazer uma coisa mais extensa, porque a Hannah era uma criança, né, e eles não tinham muitos registros dela, então por conta disso o livro não é tão extenso, mas é bem interessante, eu recomendo muito. O outro livro que eu trouxe aqui hoje é esse livro, chama Depois de Auschwitz. Esse livro é, de longe, o livro que mais me fez chorar na vida. Esse livro aqui, eu chorei ele o tempo inteiro. Enquanto eu li esse livro aqui, eu tava chorando. Ele vai contar a história da Eva Sklos. Eu acho que é Eva Sklos. Ela tinha um irmão e uma mãe, e o pai dela e tal. Eles foram chamados, né, pro campo de concentração. E aí eu não vou contar muita coisa disso, mas a Eva, ela sobreviveu, graças a Deus, ao campo de concentração. Ela conseguiu sair de lá viva. E a mãe dela, que ficou viúva, né? Ela casou com Otto Frank, que é o pai da Anne Frank. E a Eva, depois, ela já mais velha, ela teve uma lojinha de antiguidades e tal. E ela também ajudou bastante o pai da Anne, o Otto Frank, a levar a mensagem do diário da Anne pro restante do mundo e tudo. Ela chegou também a ser condecorada por algumas coisas que ela fez, né? Algumas ONGs que ela desenvolveu, coisas assim. E esse livro me fez chorar muito. Ele é muito, muito tocante, ele é muito, muito real. É assim, você vê realmente o sofrimento das pessoas que tiveram que passar por essas coisas aqui, por conta de intolerância, de perseguição contra os judeus, por conta de preconceito. E esse livro aqui, ele me fez chorar muito. Eu vou falar isso o vídeo inteiro, porque todos esses livros, na verdade, me deixaram bem tocada. Segunda Guerra Mundial é um assunto que as pessoas que me conhecem sabem que eu estudo bastante, que eu leio muito. Mas, em especial, os relatos dos sobreviventes me tocam mais ainda, porque todo livro que eu leio é muito cruel e é muito triste saber que a gente, enquanto humanidade, deixou isso acontecer. E se fosse hoje, eu acho que a gente deixaria também, né? Porque, né? Enfim. O outro livro que eu trouxe é um livro que eu tava na livraria e eu vi e o título já me fisgou. Os Meninos que Enganavam Nazistas. Quem escreveu foi o Joseph Joe, eu acho que é assim que fala o nome dele. Aqui ele vai trazer uma história autobiográfica dele e do irmãozinho dele. Eu não vou me lembrar se ele é o irmão mais velho ou o mais novo, mas a diferença de idade da história entre ele e o irmão dele é só 2 anos. Vai contar a história de como eles foram enganando os nazistas, enquanto eles tentavam escapar dos nazistas. Eles contaram algumas mentirinhas, e aí
eles acabaram conseguindo enganar os nazistas várias vezes, sabe? E o título me fisgou logo de cara, porque quando eu li outros relatos e vi alguns filmes a respeito, né, parecia uma coisa totalmente impossível. Eles tinham tanto poder que era impossível escapar das garras deles, né? Mas aqui mostra duas crianças, se eu não me engano, um tem 10, outro tem 12 anos, e eles conseguiram escapar dos nazistas, né? Tiveram uma vida longa, graças a Deus. E o irmão dele, um dos dois, eu não sei se é o Joseph não, é o Joseph no caso, né? Se o livro foi escrito pelo Joseph, foi ele que conta a história de como eles fizeram isso. Duas crianças sozinhas escapando dos nazistas. Esse livro é tudo pra mim, tudo. O outro livro que eu trouxe hoje é Eu Sobrevivi ao Holocausto. Esse livro conta a história da Nanette. Ela foi amiga de escola da Anne Frank. Elas frequentavam ciclos sociais e a casa uma da outra antes de serem capturados, ainda quando já estava acontecendo a guerra, né, e tudo, mas a Anne Frank, para quem não sabe, ela é uma menina judia, alemã, ela nasceu na Alemanha e ela teve que migrar para a Holanda quando os nazistas, né, começaram a sua grande perseguição contra os judeus, né, e ela e a família dela migrou para a Holanda. E a Nanette também estava na Holanda, essa garotinha desse livro aqui, e ela também acabou indo parar num campo de concentração, assim como a Anne. Porém, diferente da Anne, felizmente ela sobreviveu. Nesse livro ela traz a história dela. Depois que a guerra acaba, isso não é spoiler, tá? Tá aqui atrás na sinopse, então. Depois que a guerra acaba, alguns anos depois, que ela estava casada já, se eu não me engano, ela se muda da Holanda, da onde ela morava antes da guerra acontecer, e depois de passar alguns anos tentando se recuperar, ela se mudou para o Brasil. Ela fala português fluente, né? No YouTube vocês conseguem achar algumas entrevistas dela. Ela fala português normal, ela mora em São Paulo. E eu pesquisei recentemente, né, porque eu tava dando uma olhada nos livros e tal, e eu pesquisei recentemente e eu vi que ela ainda é viva e tal, e ela é uma senhora muito, muito fofinha. E uma coisa que eu fiquei muito tocada assistindo as entrevistas dela é que, diferente da Eva Escolas, outro livro que eu recomendei, a Eva, quando a guerra acabou, ela estava bastante revoltada com o mundo, né? Claro, óbvio, eu até entendo ela. Mas a Nanette, ela é uma senhora que ela, tipo, traz muita alegria, sabe? Ela sempre tá sorrindo. E eu acho que essa foi a parte que mais me fez chorar em todas as entrevistas que eu vi dela. Porque ela passou pelo pior do mundo, sabe? Ela foi negada de tudo. Ela passou por uma situação que eu não consigo nem imaginar hoje em dia. Qualquer pessoa tendo que passar pelo que os judeus e outras pessoas também que passaram pelos campos de concentração, porque a gente sabe que não foi só os judeus que foram perseguidos, mas em sua grande maioria foram judeus, passar por aquela situação que eles passavam num campo de concentração, né? Eles perdiam totalmente a dignidade e eram tratados nem como animais, eles eram tratados como algo que não era nem humano. E saber que ela passou por tudo isso e mesmo assim carrega um sorriso no rosto, uma positividade, ensina pessoas. E tá aí até hoje, sabe? Ela é uma pessoa feliz e ela... Enfim, né, gente? Isso é muito tocante pra mim. Eu não consigo nem expressar o tanto que isso me inspira, porque às vezes a gente, por muito menos, fica totalmente deprimido na vida e desiste das coisas e perde a fé. E ela que passou por uma situação tão degradante quanto essa ainda é uma pessoa, assim, tão bondosa, tão com um sorriso no rosto o tempo inteiro. Esse livro é breve, ele tem também só 181 páginas. E eu vou deixar o link os meus links da Amazon para quem tiver interesse de comprar. De todos os livros que eu vou falar aqui hoje na descrição. Tô me sentindo bem booktuber hoje. Enfim, o último livro que eu trouxe hoje para recomendar não podia deixar de ser diferente, é o Diário da Anne Frank. Já falei da Anne Frank aqui no vídeo, citei ela enquanto eu falava dos outros livros. O Diário da Anne Frank é só o meu livro preferido da vida e eu duvido que vai existir algum livro que vai substituir ele. Para quem não sabe, quem não conhece a história, a Anne Frank foi uma menina judia, como eu mencionei, que nasceu na Alemanha e migrou para a Holanda quando a perseguição nazista ficou muito intensa. Só que, infelizmente, os nazistas também chegaram na Alemanha também, conseguiram, né, ocupar a Holanda, aliás, e ela se manteve escondida com a família e uns amigos no anexo secreto, é assim que é chamado, que basicamente era na fábrica onde o pai dela trabalhava, que ele, enfim, era mais ou menos dono dessa fábrica.
e tal, ele trabalhava lá e eles forjaram, né, uma porta que era atrás de uma estante de livros e ficaram escondidos nesse esconderijo durante 2 anos, de 1943 até o início de 1945. Não. Ai, gente, esquece datas, não sei, vou deixar bem aqui em cima. Mas, enfim, eles foram delatados por alguém e aí todos eles foram levados para o campo de concentração. E a única pessoa de todas as pessoas que estavam escondidas no anexo secreto que sobreviveu foi o pai da Anne Frank, o Otto Frank. E graças a ele, a Mip Geis, que é uma maravilhosa, uma mulher incrível, o diário da Anne foi publicado. E o pai dela publicou em memória dela porque ela tinha um sonho de ser escritora. E o pai dela publicou o diário dela e depois que ele publicou já teve outras versões, porque na época o livro não foi publicado na íntegra porque a Anne traz assuntos que na época era tabu, menstruação, dentre outros assuntos que na época não eram tão comentados. Por conta disso, a primeira versão do livro tinha pouquíssimas páginas. Essa aqui é uma das edições definitivas, que tem todas as páginas do diário foram publicadas nesse aqui. E é muito triste pensar que a Anne tinha tanta esperança de que ela ia conseguir sair disso, que a guerra ia acabar e ela ia se tornar uma grande escritora. E que ela tinha muita esperança, gente. É muito triste ler alguns trechos desse livro, porque a Anne fala com muita esperança de que a guerra vai acabar, de que ela vai sobreviver, que as pessoas são genuinamente boas, que ela não acredita que as pessoas são tão ruins assim. E aí, no final das contas, infelizmente, ela não sobreviveu para ver o legado que ela deixou, né? Mas a Anne me inspira muito. Ela é uma figura, assim, que me causa bastante emoção. Eu fico muito emocionada sempre que eu leio algum livro que cita a Anne. Tenho alguns outros livros ali para mostrar. Eu pensei também de trazer aqui indicações de livros que vão contar um pouco mais da história da Anne Frank, porque aqui o diário a gente só tem a visão da Anne. E recentemente eu li a biografia da Anne Frank, que é diferente do diário dela, e eu tive noção de outros assuntos que eu não fazia ideia, sabe? E, enfim, esse livro eu acho que ele não é somente uma indicação para quem gosta de ler sobre relatos e tal, é um livro que todo mundo no mundo deveria ler. Eu acho que é uma leitura praticamente obrigatória para quem se interessa por livros, sabe? Até quem não gosta tanto assim de ler deveria ler o Diário da Anne Frank. Enfim, gente, esses foram os meus 5 livros que eu indico para vocês a respeito de Segunda Guerra Mundial, Holocausto, e que são relatos reais. Mas eu posso trazer também alguns livros que não são exatamente de relatos reais, mas que falam sobre a Segunda Guerra Mundial depois, né? No futuro e tal. Eu tô pensando em alguns temas legais pra gravar e tudo. E, enfim, se quiserem também me dar sugestão, eu vou deixar o link dos livros que tiverem disponíveis na Amazon para vocês comprarem. Vou deixar também o link das minhas redes sociais, caso vocês me achem legal, interessante, bacana e nananã. Se inscrevam no meu canal, deem like, curtam o meu vídeo e compartilhem com alguém. E me segue nas minhas redes sociais, gente, eu sou legal. Eu sei que as pessoas me acham assim com essa minha cara, mas eu sou legal. Prometo que eu sou legal. Me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou gostar bastante. Compartilha, dê joinha, já falei isso, mas vou falar de novo. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo.